18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa tarde, boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Começando mais uma edição do 18 horas. Não é isso, Karime Leão? E na sexta-feira, né, Carlão? Sextou. De novo, Carlão. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Muito obrigada pela sua companhia. Pra você que nos acompanha ao vivo também nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite. Mix. Bem, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje, sexta-feira, taxa de desemprego no Amazonas ficou acima da média nacional no primeiro semestre deste ano. O Sindicato dos Metalúrgicos e Federação das Indústrias do Amazonas repudiam o posicionamento da Confederação Nacional da Indústria sobre a Zona Franca de Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas confirmou a transmissão local da varíola dos macacos aqui no estado do Amazonas, Karime. Agora 6 horas e 2 minutos, você no melhor mix do Brasil e começando mais uma edição do programa 18 horas hoje, sexta-feira, 12 de agosto, o ano é 2022. Vamos juntos com você até às 7 da noite com os destaques do dia aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Não é novidade que a situação está difícil para todo mundo, principalmente na economia. Só que, infelizmente, está ainda pior aqui no estado do Amazonas. E os números comprovam isso. Essa pesquisa divulgada, inclusive, hoje pelo IBGE, revela que no Amazonas a taxa de desemprego ficou acima da média nacional no primeiro semestre deste ano. De acordo com o levantamento aqui no estado, apesar da média ter caído de 13% para 10,4%, ainda assim ficou acima da média brasileira, que foi de 9,3%, Karime. Pois é, e o levantamento mostra que no estado o número dos trabalhadores com carteira assinada é baixo, corresponde só a 64,7% dos trabalhadores. Ainda de acordo com o IBGE, o Amazonas está entre os estados com as maiores taxas de trabalhadores na informalidade, registrando 57,7%. Os números comprovam que, apesar do estado ser rico, arrecadando bilhões de reais, não consegue gerar emprego formal para a população. Bom, essa é a realidade, ou a realidade é exatamente essa. Como a população está desempregada, para não passar fome é complicado. A alternativa é trabalhar na informalidade ou ainda por conta própria. Sobre essa triste estatística, o repórter Hector Silva tem dados e números que ajudam a compreender esse cenário. Vamos acompanhar agora. O desemprego que atinge o Brasil tem o estado do Amazonas como um dos estados em que a grande parte da população trabalha sem carteira de trabalho assinada. O novo dado apresentado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que dos 10,1 milhões de brasileiros que vivem na informalidade ou trabalham por conta própria, 10,4% destes, ou 1.050.400 pessoas, vivem no Amazonas. Dos 26 estados da federação, o Amazonas é o 13º estado com o maior número de desempregados do país. Os números preocupam o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, que atribui a alta do desemprego a diversos fatores, como a pandemia, falta de políticas públicas e, principalmente, a reforma trabalhista. Depois da crise da pandemia, é óbvio que os setores econômicos que haviam demitido começassem a empregar. O problema é que, com a reforma trabalhista, esses novos postos de trabalho são postos de trabalho mais vulneráveis e mais frágeis. A massa salarial caiu e a segurança desse trabalhador caiu. Com a reforma trabalhista, essas pessoas estão sendo contratadas com banco de horas, estão sendo contratadas com jornada intermitente, estão sendo contratados com jornadas, com contratos que têm duração de curta duração. Então isso tudo você vai criar uma cadeia, uma bola de neve que não vai nos ajudar a sair dessa crise tão rapidamente.
Diante deste cenário, o Brasil e o Amazonas viu crescer também o índice de trabalhadores informais e a abertura de pequenos negócios. O número de aberturas de CNPJs disparou em todo o país, sendo 70% deles de MEIs, os microempreendedores individuais. Segundo o boletim Mapa de Empresas da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, existem em todo o Brasil 13.489.017 MEIs, de um total de 19.373.257 empresas ativas. 2,6 milhões desses novos CNPJs criados como MEI surgiram em 2020, primeiro ano da pandemia. O número, que parece ser positivo do ponto de vista econômico, esconde um cenário de perda de direitos trabalhistas e a necessidade de conseguir renda diante da grande quantidade de desempregados. Foi o caso do jornalista Daniel Amorim, que só tem conseguido emprego como prestador de serviço. Sem propostas por carteira assinada, ele viu a necessidade de aceitar a condição, mesmo sabendo que não iria receber 13º salário e nem FGTS. A questão aqui do MEI é que a maioria das pessoas que eu conheço, não todas, né, raras, assim, muito poucas estão trabalhando em regime CLT, né, com direitos. A impressão geral é que tem que houve uma adesão maciça do empresariado a esse sistema que beneficia, né, bastante eles, porque, enfim, não recolhe uma série de tributos e não concede direito, né, que eram históricos dos trabalhadores, foi cancelado, né, sob o argumento de que vai garantir o emprego, menor custo para o trabalhador e maior, né, possibilidade de negociação, né, negociação do empregado com o empregador, né? Só que isso não acontece porque não tem garantia nenhuma, o trabalhador é demitido sem garantias, né? Embora ele tenha contribuído ele tem que contribuir com essa arrecadação do MEI. Então estão sem garantias, e além da questão de você viver num sistema, num atual contexto econômico, né, do Brasil, que é muito instável, tendo em vista essas demissões em massa, né, que sempre acontece, inclusive na nossa área, e também pelo índice de desemprego, né, ainda tem essa perspectiva um pouco otimista de que se você for demitido, você não tem garantias nenhuma, entendeu? Você fica com a mão abanando na frente ou atrás. De acordo com a advogada trabalhista Carolina Barros, muitos empregadores estão contratando funcionários com a obrigação dos mesmos possuírem um CNPJ. A ideia das empresas, segundo a advogada, é se livrar dos impostos e encargos legais e demais direitos trabalhistas inerentes ao contrato de trabalho. Ela trabalha como um empregado, com todos os requisitos da relação de emprego, só que ela emite uma nota fiscal no final do mês e recebe o pagamento através da nota. Porque assim a empresa se livra dos impostos, encargos legais e demais direitos trabalhistas inerentes ao contrato de trabalho. Então assim, mesmo que eu tenha um MEI, mas eu estou aqui fazendo serviço como pessoa física, já é uma característica de relação de emprego. Mas só ela vale? Não. Né? Porque eu posso ser a minha empresa, posso ser um microempresário, ser só eu e pronto, acabou. Existem outros elementos que em conjunto vão caracterizar essa relação. Quais são eles? Então vamos lá, pessoa física. Pessoalidade. O que é a pessoalidade? Só eu posso executar esse serviço. Vamos supor que você me contratou através do meu MEI para fazer a execução do serviço de limpeza do seu escritório. Só que eu não posso mandar outra pessoa, isso só pode ser eu. Eu não posso mandar o João vir fazer o serviço, tem que ser eu. Então, ou seja, é a pessoalidade, só eu posso executar esse serviço. Esse é um elemento da relação empregatícia, você não pode mandar outra pessoa no seu lugar. O outro é a onerosidade, ou seja, você receber, né, é a contraprestação de valores pelo serviço. E outro muito
muito importante e aonde que a gente consegue mais caracterizar a relação de emprego é a subordinação. O que é a subordinação? Vamos supor, você me contrata e você designa como eu vou trabalhar, o horário que eu vou cumprir, meu horário de almoço, como que eu vou limpar essa mesa, qual produto que eu vou utilizar. Você vai mandar sobre o trabalho que eu vou executar. Eu sou a força-tarefa, eu sou só as mãos que vão fazer. Quem designa todo o contexto é o contratante. Então, isso é uma característica muito forte da relação empregatícia que difere do contrato de prestação de serviço. Porque na prestação de serviço, o contratado ele tem autonomia na execução. Ele tem que entregar, por exemplo, eu tenho que te entregar essa sala limpa. Como que eu vou te entregar é problema do contratado. Ele tem que atingir o objetivo final do contrato, que é entregar uma sala limpa. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, seguimos falando de economia. O assunto agora é a situação da Zona Franca de Manaus. A guerra de decretos contra as empresas do polo e liminares em favor travada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes e a falta de informação correta sobre o modelo econômico do Amazonas traz graves críticas das indústrias de outras regiões contra o Estado, Karine. Pois é, Carlão. Agora a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, divulgou um manifesto com críticas à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal que decidiu em favor da Zona Franca e suspendeu o decreto de Bolsonaro com a redução do ICMS para os produtos aqui do estado do Amazonas. Bom, e a resposta local aqui do Amazonas foi rápida, tá? O Sindicato dos Metalúrgicos e Federação das Indústrias do Amazonas repudiam o posicionamento da CNI. E a repórter Odineia Araújo traz mais detalhes sobre o assunto. O manifesto publicado pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, nesta quinta-feira, tem a assinatura de 25 federações industriais e 38 associações do setor de várias partes do país. O documento critica a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que concedeu liminar essa semana, suspendendo parcialmente pela segunda vez a redução de 35% do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, promovida pelo governo Jair Bolsonaro. Com o título Indústria pede solução imediata para o impasse do IPI, o documento afirma que a decisão do ministro do STF traz um ambiente de incertezas quanto ao recolhimento do imposto, impacta a redução do preço dos produtos ao consumidor, além de adicionar graves dificuldades à retomada econômica, à redução da inflação e à geração de empregos no país. A decisão do ministro, porém, só suspendeu a parte do decreto do presidente que atinge a Zona Franca de Manaus. Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana, principal entidade que representa os trabalhadores da Zona Franca de Manaus, esse manifesto da CNI não reflete a verdade e a instituição está apenas defendendo as indústrias do sul e sudeste do país. Essa posição da CNI, para mim, não é novidade, né? Essa instituição sempre defendeu o sul do país. Sempre, desde a história. É séculos, dizer assim, antes de formar a CNI, sempre a elite sulista nunca aceitou o desenvolvimento da região norte e nordeste. Isso para mim é normal. Tá? Mal ele sabe como ele depende de nós. Desde a época da borracha. Então ele tem que colocar a mão na consciência, que nós somos brasileiros também. Eles destruíram as florestas deles todinha, agora quer destruir a Amazônia. Nós não vamos permitir isso nunca. Para o sindicalista, os incentivos fiscais da Zona Franca são mínimos diante das inúmeras vantagens das indústrias das demais regiões do país. O nosso incentivo fiscais é o mínimo possível. Nós somos a favor da redução dos impostos, sim. Mas eles já têm redução há muito tempo. Eles vivem na mamata. A SNI vive na mamata no Brasil, em decorrência da desgraça do povo brasileiro. Então, eu preocupado só com o lucro deles. Né? Eles não têm imposto nem na criação de gado, eles não pagam imposto nenhum. O vice-presidente da FIEAM, Federação das Indústrias do Amazonas, Nelson Azevedo, diz que a entidade é a favor da redução de IPI para o restante do país, mas reforça que essas empresas precisam entender que, além dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus serem garantidos por lei, as indústrias da região pagam muito caro para escoar seus produtos. Temos que preservar e manter
atração de investimentos na Zona Franca de Manaus para desenvolver essa região em benefício do seu povo e da preservação da floresta. O restante do Brasil tem que entender que nós somos uma região carente, que precisamos de apoio para ter o nosso desenvolvimento efetivamente. Nós estamos isolados do restante do país. O Brasil tem que conhecer e ter sensibilidade para preservar e manter e ajudar a nós nos integrarmos ao restante do país. Já o CIEAM, Centro das Indústrias do Amazonas, informou que não irá se manifestar novamente sobre a questão do IPI e que essa posição já foi manifestada em notas anteriores. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 17 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. O assunto eleições 2022. Bom, a gente está sempre falando sobre os detalhes da campanha, sobre os candidatos e tudo mais. Só que a campanha mesmo, campanha na rua, só começa na semana que vem, terça-feira, dia 16. E tivemos aí muitas atualizações sobre essa questão, ainda mais com as redes sociais, né? Afinal de contas, Cadu, o que o candidato pode, o que ele não pode esse ano? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Tá chegando a hora, né, Karime? A campanha política vem com tudo nas ruas e na internet a partir desta terça-feira, dia 16, um dia após o fim do prazo de registro das candidaturas no TSE, quando estarão disponíveis os números dos candidatos. A gente começa falando, Karime, sobre as campanhas de rua. O que vai estar autorizado? Comícios, carreatas, passeatas, bandeiradas e outros eventos com uso de equipamento de som e alto-falante. Mas, claro, tudo dentro dos limites estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Por exemplo, estão permitidos os comícios das 8 da manhã até as 0 hora, com som de até 80 decibéis e pelo menos a 200 metros distante de hospitais, maternidades, escolas, delegacias, tribunais e outros prédios públicos. Também vai estar permitida aí a distribuição de folhetos. Porém, Karime, derramar santinho nas ruas, sujar a cidade com material gráfico pode resultar crime eleitoral. Importante frisar. Com relação às bandeiradas que a gente falou, a Justiça recomenda que essas ações sejam móveis e que não prejudiquem o trânsito. Para evitar problema, Karime, não é boa a ideia de fixar bandeira em propriedade privada. Ou seja, se você tem uma varanda que quer colocar a bandeira do seu candidato, expor ali, é melhor não fazer, viu? Para não dar problema para o seu candidato. Ou seja, você vai estar produzindo uma prova para que o adversário faça uma denúncia contra o seu candidato e, a depender da avaliação, da interpretação judicial, pode gerar um crime eleitoral e prejudicar o seu candidato. Entende? Também vai estar autorizada a adesivagem nos vidros traseiros dos carros, com aquele adesivo microperfurado. Nas outras partes do carro, do veículo, está autorizado fixar adesivo de 50 por 40 centímetros para evitar a descaracterização do carro. E, Karime, com relação à internet, respondendo aí a sua pergunta, a Justiça Eleitoral está atenta a duas questões: as fake news e o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Há um trabalho muito forte da Justiça Eleitoral, em parceria com diversas instituições, para investigar as fontes das fake news. E é bom não arriscar, viu? Porque o ministro Alexandre de Moraes, que vai assumir o TSE na segunda-feira, entende que produzir e compartilhar fake news para prejudicar adversários é crime passível de perda do registro de candidatura. E sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o TSE quer evitar que as eleições sejam usadas por criminosos para coletar dados de usuários e abrir caminho para outros crimes cibernéticos. O TSE realizou diversas reuniões, seminários com partidos políticos, com lideranças e com instituições e até empresas para alertar sobre esse risco. E se for identificado o uso ilegal de dados sigilosos dos eleitores, Karime, o candidato pode perder ou o registro de candidatura ou ter o mandato cassado. Então é bom ter muito cuidado nesse ponto, ter bastante cautela, porque é um ponto crucial que a Justiça Eleitoral vem
trabalhando nesse sentido. É uma inovação nesse ano das eleições. Então, Karime, acabou o amor, acabou a paz, campanha na veia, candidato pedindo voto nas ruas e nas redes sociais até o dia 1º de outubro. Mas tudo isso, vale lembrar, precisa ser feito sem invadir a privacidade, mantendo o respeito à coisa pública, o respeito ao bem público e, principalmente, o respeito às ideias e às opiniões do outro. E no dia 26 começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que vai até o dia 30 de setembro na disputa aí do primeiro turno. Então, lá vamos nós mais uma vez. Karime e Carlão. Cadu, falando em campanha aí, nós temos observado até agora que os candidatos, eles nos seus discursos, eles não estão com aquelas famosas promessas de campanha. Ninguém está prometendo nada ainda. Isso vai ser uma constante ou será que a campanha ainda realmente não começou e isso pode vir a começar a acontecer ou é uma estratégia? O que você acha dessa observação aí, Cadu? Exatamente, Carlão. As propostas de governo dos principais candidatos à presidência da República já estão sendo chamadas de cartas de intenção, porque não há aprofundamento em nenhuma proposta. Há somente registro, como combate à corrupção, apoio às mulheres, incentivo à indústria, enfim, tudo muito genérico, nada aprofundado, mas isso, como você disse, concordo com você, é uma estratégia de campanha. Os candidatos não estão colocando detalhes de suas ideias, suas propostas, justamente para não dar munição para o adversário. No caso do candidato Jair Bolsonaro, Carlão, o plano de governo dele fala muito em liberdades. Liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Ou seja, o termo liberdade contrapõe o discurso de Lula, que vem falando sobre a regulação da mídia. Outro ponto que chamou a atenção, Carlão, é que Bolsonaro manteve a promessa de atualizar a tabela do imposto de renda à pessoa física, que foi feita lá em 2018. Como essa pauta foi esquecida pelo ministro Paulo Guedes, o Nobel da Economia, essa proposta voltou para o plano de governo, para esse atual agora. Agora com a promessa de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para os trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos. Interessante, Carlão, que Bolsonaro não cita também privatizações. E nesse aspecto, estiveram em pauta ao longo desse mandato dele a privatização da Petrobras e dos Correios. Como esses dois casos não avançaram no poder legislativo, o assunto acabou ficando em branco. Já o ex-presidente Lula foca no plano de governo dele no combate à fome e à pobreza e reforça a volta do programa Bolsa Família, que é o atual Auxílio Brasil. Lula também incluiu a revogação da lei do teto de gastos e mudanças na legislação trabalhista, revogando partes da reforma trabalhista que foi aprovada em 2018, que na opinião do PT geraram retrocesso aos trabalhadores. É uma pauta sensível que chama a atenção principalmente aí dos empresários. Lula não cita a regulação da mídia, como vem criticando Bolsonaro, Carlão, mas ele cita a regulação do setor da agroindústria. E esse termo, regulação, rendeu críticas ao plano de governo de Lula, que obrigou o coordenador da campanha, o Aloysio Mercadante, a revisar o texto e devolver para o TSE. Ciro Gomes intitula o plano de governo dele como Projeto Nacional de Desenvolvimento e diz que é essencial retomar o crescimento de forma economicamente sustentável, com a geração de empregos e a garantia da estabilidade de preços. Ele vem falando isso bastante. E ele também pretende retomar as obras de infraestrutura logística e social com a intenção de estimular o setor privado a investir no país e recuperar a capacidade do setor público de financiar políticas públicas. Ou seja, ele quer que as empresas atuem em parceria com o poder público para ativar o país. Agora, Simone Tebet não entregou o plano de governo dela ainda. A promessa é entregar esse documento ao TSE nessa segunda-feira, bem no fizinho do prazo. Carlão e Karime. Cadu, seguindo falando sobre eleições 2022, temos uma outra candidata à presidência. A União Brasil registrou a candidatura da senadora Soraya Tronic. Cadu, tendo chances ou não, o fato é que temos um número recorde de mulheres protagonistas numa campanha para presidente, não é?
Exatamente, Karime. As mulheres reagiram de maneira surpreendente nos últimos dias e fincaram seu espaço na disputa política eleitoral desse ano, sobretudo aí a disputa presidencial. E como você disse, é um número recorde. Temos aí a chapa 100% feminina, formada pelas senadoras Simone Tebet e Mara Gabrilli. Temos aí também a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, como vice na chapa de Ciro Gomes. Temos aí Vera Lúcia, candidata pelo PSTU. Temos também Sofia Manzano pelo PCB e agora temos a senadora Soraya Tronic, do partido União Brasil pelo estado do Mato Grosso, como provavelmente aí é a última candidata à presidência da República. Ela chegou bem no finalzinho, no apagar das luzes do TSE. Soraya confirmou hoje a sua candidatura, tendo como o ex-secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, como vice na chapa dela. Soraya declarou aí um patrimônio de R$783 mil. Pouquinho, né? Perto de outros candidatos, né? A demora nesse registro, Karime, embora dentro do prazo legal, causou até dúvidas sobre a confirmação das candidaturas, que feitas de última hora depois da desistência do presidente nacional do partido União Brasil, Luciano Bivar, que vai disputar aí para a reeleição a deputado federal e com intenções aí de disputar lá na frente a presidência da Câmara dos Deputados. O programa de governo, ela entregou a candidatura dela e o plano de governo, viu? Diferente da Simone Tebet. Ela entregou o plano de governo de 73 páginas, que já foi protocolado aí, e que chama atenção nesse plano, que apesar dela ser do ramo do agronegócio, ela colocou uma promessa de rever a política ambiental e a questão das unidades de conservação das áreas indígenas e quilombolas. Foi um fato inovador que chamou bastante a atenção dos adversários e da equipe de campanha aí da Soraya Tronic. Então é assim que as mulheres aí finalizam essa fase de candidaturas e começa a campanha eleitoral. Mas a gente fala de disputa eleitoral, Karime. Agora falar sobre representatividade na política, isso é outra história que a gente vai ver mais adiante. É fato. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom fim de semana. Saúde, sabedoria e coragem. Um abraço, tchau. Da segunda, 6h28, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho, às 18 horas, você confere, hein? Mães protestaram contra o governo do Amazonas por falta de atendimento médico adequado para os filhos. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira e também aí, madrugada de sábado, hein? Noite, temperatura, tempo e temperatura com Karime Leão, hein? Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 45% e 89%. Olha só, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas confirmou nesta quinta-feira a transmissão local da varíola dos macacos aqui no estado do Amazonas. No boletim epidemiológico foram confirmados mais 4 casos da doença, sendo que 3 não possuem histórico de viagem nos últimos 21 dias. Pois é, Carlão, em 4 dias o número de casos confirmados da doença avançou de 5 para 9. Os pacientes todos estão estáveis em isolamento domiciliar e a repórter Nathalie Moraes traz mais informações sobre o assunto. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas confirmou nesta quinta-feira a transmissão local da varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox no estado, que em 4 dias avançou de 5 para 9 casos confirmados da doença laboratorialmente. No boletim epidemiológico foram confirmados mais 4 casos da doença, sendo que 3 não possuem nenhum histórico de viagem nos últimos 21 dias, como também os contatos recentes são de origem desconhecida. Ou seja, os últimos casos confirmados são de transmissão local da doença. Para entendermos um pouco mais de como funcionam os meios de transmissão da varíola dos macacos, eu conversei com o virologista Flávio Fonseca. Segundo o especialista, a monkeypox pode ser transmitida por roupas, cobertores, toalhas, além de ser propagada pelo ar.
O médico explica que a principal fonte de contaminação da doença é por meio do líquido cheio de partículas virais, liberados pelas lesões na pele. Em um primeiro momento, essa lesão surge em forma de pústula semelhante a uma pequena picada de pernilongo. Depois, essa pústula vira uma vesícula, como uma espinha, e úlcera, ou seja, ela libera um líquido. Na verdade, isso é uma história até antiga, né? A varíola, por exemplo, é sabido que os conquistadores espanhóis traziam cobertores, né, usados por pacientes com varíola e entregavam para os índios, né, para os ameríndios aqui na América do Sul, e assim eles se contaminavam com varíola. Isso pode acontecer com a varíola do macaco também, né, com a varíola dos macacos que a gente chama de monkeypox, porque essas lesões elas liberam esse líquido, e esse líquido pode então sujar roupa, cobertor, roupa de banho, né, toalha. Isso tudo é infeccioso. Se essas pessoas usam um outro utensílio também, como se ela tiver uma lesão na mão e ela pegar um garfo, por exemplo, esse garfo ficar sujo com esse líquido que sai da lesão, isso também pode ser infeccioso para uma outra pessoa. Por esse motivo, a doença pode ser transmitida por tecidos que tiveram contato direto com esse líquido. O contato principal, né, que transmite essa doença é o contato íntimo pele a pele, né? E não é necessariamente um contato sexual. Ele é íntimo porque as pessoas têm que estar com a pele encostada uma na outra para que o líquido presente nessas lesões contamine a outra pessoa. O especialista também afirma que é possível que a transmissão aconteça pelo ar, mas enfatiza que o mecanismo é diferente do mecanismo da Covid-19. Isso se dá pelo fato do vírus não ser capaz de viajar por muitos metros. A Covid, né, uma infecção pulmonar do epitélio da garganta, a pessoa tosse, espirra, aí ela elimina aquele spray, né, que são gotículas pequenininhas que a gente chama de aerossol e que elas viajam por até 60, 70 metros, por isso a Covid é tão infecciosa. No caso da varíola dos macacos ou monkeypox, né, essas lesões que aparecem na pele, elas também podem acontecer na garganta, na traqueia, isso coça, incomoda e a pessoa tosse. Só que diferentemente da Covid, o vírus não está presente em aerossóis, em spray. Ele está presente naquelas gotículas que saem da tosse, por exemplo, os perdigotos, né? Gotículas maiores de saliva. Até esta quinta-feira foram registradas 25 notificações da doença no Amazonas. 9 casos já confirmados laboratorialmente, 8 casos suspeitos em investigação pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, 8 casos descartados após exame laboratorial. Todos os casos confirmados são de Manaus e os pacientes estão estáveis e em isolamento domiciliar, acompanhados pelo CIEVES Manaus. O boletim mais atual do Ministério da Saúde aponta que o Brasil tem atualmente 2.458 casos confirmados de varíola dos macacos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E ainda sobre a varíola dos macacos, eu conversei com o epidemiologista Gésio Orellana, pesquisador da Fiocruz Amazônia, e perguntei para ele se estamos subestimando a doença. Vamos ouvir o que ele disse. Olha, é com muita preocupação que nós estamos vendo o número cada vez maior de casos confirmados de monkeypox ou varíola dos macacos mundialmente, né? Já são algumas dezenas de milhares de casos confirmados e no Brasil estamos entre casos confirmados e em investigação ou suspeitos, passando dos 5.000 registros, ou seja, um número abruptamente alto se compararmos ao total que nós tínhamos há 45 dias atrás, que era inferior a 50 casos conhecidos ou notificados no país. Então, agora nós estamos observando esse cenário começar a gerar, a ganhar corpo, a aparecer nas estatísticas oficiais do governo do estado do Amazonas, com essas notificações que aumentam a cada dia, muito em função, talvez, da Fiocruz Amazônia ter iniciado a fazer os testes diagnóstico padrão para a doença nos últimos dias. Então, isso talvez esteja nos mostrando
como nós demoramos para confirmar esses casos antes desse laboratório de referência da Fiocruz Amazônia começar a operar e a, digamos, bater o martelo em relação à confirmação ou não de casos que precisavam ser avaliados laboratorialmente. 18 horas. Olha, e ainda continuando na área da saúde, hoje de manhã, mães protestaram contra o governo do Amazonas por falta de atendimento médico adequado para os filhos. Um grupo de mães e crianças traqueostomizadas se reuniu nesta sexta-feira em frente à sede da Secretaria de Saúde do Amazonas, no bairro Aleixo, lá aqui em Manaus, Karine. Exato, Carlão. E o protesto contra o governo do Amazonas é pela constante falta de sonda, medicamentos e outros insumos na central de medicamentos no estado e que já acontece, segundo elas, segundo o grupo das mães, há mais de 4 meses. De acordo com as mães também, o governo do Amazonas vem, empurrando com a barriga, sabe, o problema. Há meses, entre uma reunião e outra com promessas, mas a situação de fato nunca é resolvida. E uma das mães, a Rosiane Ramalho, falou com a nossa equipe de reportagem durante o protesto hoje. Vamos ouvir. A gente faz parte do grupo Família TQT, onde são crianças traqueostomizadas, entendeu? E então a gente está reivindicando aqui, em frente à Suzan, sobre os direitos dos nossos filhos, que há meses estamos sem sondas. Sondas de aspiração é uma sonda que não pode faltar para as crianças, porque é onde a gente tira a secreção da traqueia da criança. Se a criança estiver muito secretiva e a gente não tiver essa sonda, elas podem vir a óbito, entendeu? Então já tem mais de 4, 5 meses que tem mãezinhas que não estão recebendo nem na SEMA e nem no programa Melhor em Casa. E ontem eu fui lá na SEMA, perguntei se tinha previsão de chegar as sondas e disseram que não tem nenhuma previsão. Então por isso a gente não vamos mais nos calarmos, a gente vai estar aqui na frente da Suzane e precisamos de reportagem para fazer esse acompanhamento com a gente. A gente está aqui na frente da Suzane. Eu sou a mãe da Melissa Vitória. 18 horas. Olha só, e no protesto de hoje, outra mãe, a Meire Jane Dias de Lima, disse que as manifestantes foram recebidas na Secretaria de Saúde e saíram com a promessa de que o problema estaria resolvido no prazo de 1 semana. 18 horas. 6 horas e 38 minutos em Manaus. Vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, os candidatos ao governo do estado seguem registrando as suas candidaturas, certo, Artemisa? Quem mais se registrou? Boa noite. Isso mesmo. Hoje foi a vez de Amazonino Mendes, da Federação PSDB e Cidadania. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Só um minutinho, que faltou o fone. 1 minuto. Estamos ajustando a Tá me ouvindo agora, Karime? Perdão. Sim, Artemisa Gadelha, ao Perdão, vivo. eu estava sem o fone. Tranquilo, essas coisas acontecem, todos entendem. Isso. Vamos lá. Isso mesmo. Bom, iniciando, quem houve o registro hoje de Amazonino Mendes, da Federação PSDB e Cidadania. A declaração de bens do ex-governador teve o total declarado de um pouco mais aí de 3.900.000 reais. Amazonino declarou desde depósitos bancários, créditos, poupanças, consórcios imóveis, enfim, terrenos, veículos, ações, renda fixa, dinheiro em espécie, entre outros. Ele é o 5º candidato, ao governo do estado do Amazonas a registrar aí a candidatura dele. E o registro de candidatura, inclusive, foi realizado ao governo do estado do Amazonas pelos seguintes candidatos. Nós já falamos, inclusive, essa semana. Hoje falamos de Amazonino Mendes, Já foi registrado também a candidatura de Wilson Lima, do União Brasil, Eduardo Braga, MDB, Federação PT, PCdoB e PV, Ricardo Nicolau, do Solidariedade, e Carol Braz, do PDT. E também dos respectivos vices, Humberto Miquiles, começando por ele,
inclusive, vice de Amazonino, o ex-deputado declarou um pouco mais de 3 milhões de reais. Tadeu de Souza, vice de Wilson Lima, um pouco mais de 2 milhões e 600 mil reais. Temos também a candidata a vice de Eduardo Braga, Anne Moura, um total de bens de um pouco mais de 100 mil reais. Cristiane Balieiro, vice de Ricardo Nicolau, com 23.100 reais. E por último, Cláudio Machado, o engenheiro Machadão, ele que é vice de Carol Braz, não listou nenhum bem, viu? Não consta nada. Karime Carlão. Artemis, olha só, no momento do registro da candidatura, entregue também o plano de governo. É importante. O que você destacou de cada candidato, Arte? Pois é, começando aí, Carlão, pelo candidato Amazonino Mendes, tem um total aí de 10 páginas, né, o plano de governo dele. E hoje vamos falar mais especificamente do tema economia, emprego e renda. O candidato Amazonino Mendes tem essa área como destaque, né, no plano de governo dele, com a implementação de um pacote de obras públicas, estímulo a atividades econômicas e o aumento também em 3 vezes do valor do auxílio estadual, que passará aí de R$ 150 para R$ 450. Ainda a defesa da Zona Franca de Manaus. Amazonino promete também investir no fomento das potencialidades, né, regionais de novas atividades industriais, com ênfase no petróleo e gás, além do estímulo aos setores de comércio, serviços e construção civil, como também ações para gerar riquezas a partir da manutenção da floresta em pé, ingressando no bilionário mercado de carbono. E por último, ele pretende implementar o polo petroquímico em Itacoatiara, município do interior do Amazonas. O plano de governo de Wilson Lima tem 6 páginas e ainda neste tema, o plano de governo dele fala do investimento em pesquisa e tecnologia, formação e aperfeiçoamento pessoal, aliando aí com os benefícios fiscais para garantir a competitividade das empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. Além também de ações, né, no turismo, mineração sustentável, bioindústria, energia renováveis. O governador pretende destinar R$ 1 bilhão por meio da AFEAM, Agência de Fomento do Estado do Amazonas, as atividades produtivas de pequenos empreendedores. Ele pretende também ainda ampliar em mais de 133 quilômetros a rede de distribuição de gás natural, totalizando mais de 300 quilômetros aí. Por último, financiar via AFEAM o kit veicular gás. Já o candidato Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, o plano dele tem cerca de 6 páginas. O senador separou este tema que estamos falando hoje em 5 grandes vetores. O primeiro, a Zona Franca do Futuro, revitalização, fortalecimento da Zona Franca de Manaus, trazendo aí mais indústrias e garantindo a geração de empregos qualificados. O segundo tema, gás para o desenvolvimento. O plano fala na exploração do gás mais nobre no Amazonas, na industrialização e na indústria gás química, o que vai aí introduzir o Estado no mercado nacional e internacional de fertilizantes, sem derrubar uma única árvore. Também, o terceiro tema dele, potência mineral, com a utilização de técnicas e tecnologias atualizadas, né, que permitem transformar silvinita em potássio e garantir ao Amazonas uma participação no mercado do agronegócio brasileiro, numa escala de 8 a 10 bilhões de dólares em fertilizantes, com baixo impacto ambiental. E ainda riquezas da floresta, exploração dos produtos florestais madeireiros e não madeireiros e, por último, celeiro de empregos com a gestão econômica e logística do Estado para garantir infraestrutura capaz de transformar o Amazonas no maior celeiro de emprego e renda. Ricardo Nicolau, não consta o plano dele de governo. Eu conversei com especialistas no assunto, né, e fui informada que, apesar de ele ter registrado a candidatura dele, ele pode entregar o plano até o dia 15 de agosto, que é o prazo final, inclusive, para o registro. Então, até segunda-feira, ele pode entregar o plano dele.
Carol Braz é a que tem o maior plano de governo, com 17 páginas. Ela falou também da Zona Franca de Manaus, né, por meio da criação aí do programa Zona Franca Forte, e instituiu o ICMS Verde para incentivar empresas com economia baseada na sustentabilidade, turismo, industrialização da cadeia produtiva local, focando na bioeconomia, cosméticos, fármacos, peixes e etc. E ainda construir frigoríficos em pontos estratégicos. Criação também do programa Cop Pop Amazonas, que é um conjunto de cooperativas populares, vai ofertar cursos técnicos de capacitação profissional, enfim. Assim como a avaliação do jornalista Carlos Eduardo, que falou do plano de governo dos candidatos, né, à presidência da República, Karime, Carlão e ouvintes, aqui também, né, no estado do Amazonas, os candidatos ao governo do estado, as propostas estão bem genéricas, né, sem o aprofundamento, apesar de que todos falaram da Zona Franca, do gás, né? Mas a promessa mais visível, aquela que realmente se compromete, uma das promessas é do governador amazoniano Mendes, que é sobre o cartão, né? Que vai passar aí de R$150 a R$450. Na próxima semana, inclusive, a gente atualiza também os demais candidatos ao governo do estado e ainda o registro dos senadores, deputados estaduais e federais. E para finalizar, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção Eleitoral elaborou uma carta que prevê compromissos, né, com a ética e a boa governança para os candidatos ao governo do Amazonas. Segundo o presidente do comitê, Carlos Santiago, Ricardo Nicolau e Cristiane Balieiro foram os primeiros a assinar o documento. Vamos ouvi-lo, então. São 22 temas importantes para o estado do Amazonas, que envolve a transparência, a ética, com a coisa pública, envolve desenvolvimento econômico, envolve policiamento efetivo, envolve também um combate à desigualdade, à pobreza, envolve, acima de tudo, oportunidades, alternativas econômicas para as pessoas, tornar os serviços públicos melhores e também fazer com que a sociedade participe das decisões de governo. 18 horas. Ouvimos então aí o presidente, né, do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, Carlos Santiago, e a carta está na Arquidiocese de Manaus para que todos os candidatos possam também assiná-la. Karime, Carlão. Okay. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom fim de semana. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h48. Mix. Olha só, ainda falando de eleição, hein? Termina na semana que vem, no próximo dia 18, prazo para quem vai solicitar o voto em trânsito e informar para a Justiça Eleitoral onde pretende votar, hein, Karine? Exatamente, Carlão. Presta atenção, viu, gente? Até dia 18 de agosto, semana que vem. Bom, o voto em trânsito é permitido somente para os eleitores que estão com título regularizado. Quem estiver fora do seu estado vai poder votar somente para presidente da República. Já quem estiver fora da sua cidade, mas no município do mesmo estado, vai poder votar para todos os cargos em disputa. Isso aí, o primeiro turno acontece no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O eventual segundo turno para presidente e governador está previsto para o dia 30 de outubro. 18 horas. Bom, e você já deve ter tido aí dificuldades de andar pelas calçadas aqui em Manaus, né? Tem sempre algum obstáculo e a gente acaba andando no meio da rua mesmo. Escuta só esse dado. A Prefeitura de Manaus divulgou essa semana que num ranking de irregularidades, as mais encontradas são exatamente a obstrução de calçadas. Karime, de janeiro a junho deste ano já são quase 600 registros aqui em Manaus desse tipo de irregularidade e que responde a mais de 40% de todas registradas pela Prefeitura. O repórter Hector Silva traz mais detalhes sobre essas constatações.
A Prefeitura de Manaus, por meio do INPLURB e o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, divulgou nesta semana um ranking de irregularidades mais encontradas e fiscalizadas pelo Executivo Municipal. Segundo o vice-presidente do INPLURB, Claudemir Andrade, a obstrução de calçadas e logradouros públicos segue na liderança, totalizando 597 notificações, 26 infrações, 15 embargos e 61 demolições administrativas de janeiro a julho deste ano. Esse é um problema constante que o INPLURB enfrenta, né, muito em função principalmente da má utilização dessas calçadas, desses passeios, sejam pelas atividades de serviços, mas principalmente pelas atividades comerciais, né, com o estacionamento indevido, construção de obstáculos que impeçam a devida circulação das pessoas, construção desses espaços, colocação de mobiliários inadequados. Então nós temos uma infinidade, digamos assim, de situações que requer uma ação do INPLURB. Então a fiscalização de postura nossa, né, nós tivemos aí um ano de 2021 bastante efetiva, né, e a gente tem buscado sempre, né, trazer à população a regularidade, levar um entendimento até mesmo de educação, de esclarecimento de que esses espaços públicos não são privados, né, como o próprio nome diz, são públicos, então eles têm que estar livres para que as pessoas consigam circular na cidade. Denúncias sobre obras irregulares e afins são atendidas pelo número do Disque Ordem, o 161, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, exceto feriados e pontos facultativos, e por meio do e-mail disqueordem.implurb@pmm.am.gov.br. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Policiais civis do estado conquistam vitória na justiça contra o governo do Amazonas. O Sindicato dos Escrivães e investigadores da Polícia Civil do Amazonas conseguiu o direito de receber o pagamento do auxílio alimentação em dinheiro no contra-cheque e não mais no cartão. Mas essa é apenas uma das várias reivindicações feitas pelos profissionais para o governo do estado. Exatamente, Carlão. Os escrivães e investigadores da Polícia Civil cobram ainda que o governo Wilson Lima pague direitos trabalhistas, como a última parcela do escalonamento, e cumpra a promessa que fez para eles de destravar as promoções que estão pendentes. E quem traz mais detalhes sobre o assunto para a gente agora é a repórter Odineia Araújo. A decisão dos desembargadores que compõem as câmaras reunidas do Tribunal de Justiça do Amazonas em favor dos escrivães e investigadores da Polícia Civil do Estado foi apenas uma das muitas batalhas travadas pela categoria no governo Wilson Lima. A decisão da Justiça, por unanimidade, determina que os trabalhadores filiados ao Sindeipol, Sindicato dos Escrivães e Investigadores da Polícia Civil do Amazonas, recebam o pagamento do auxílio alimentação em dinheiro no contra-cheque e não mais no cartão. A decisão da Justiça argumentou que o Estatuto dos Policiais Civis do Amazonas estabelece que a alimentação poderá ser prestada em espécie ou paga em dinheiro a título de indenização. Por isso, o pagamento do auxílio alimentação por cartão magnético contraria não somente o Estatuto, mas também determinação expressa em lei. Os policiais comemoraram a decisão favorável a eles, mas não desistiram das outras reivindicações que buscam há tempos. Em guerra com o governo do estado pelo pagamento da última parcela do escalonamento e o destravamento das promoções que estão pendentes desde 2011, o Sindeipol continua suas ações para garantir esses direitos. Em julho, o sindicato buscou, junto à promotoria da atividade policial do Ministério Público do Amazonas, as garantias dos direitos e obrigações dos escrivães e investigadores. O motivo da demanda foi devido a vários delegados estarem
estarem afastados do serviço por diversos motivos, entre eles licença para disputa de cargo eletivo, férias e outros tipos de licença, e os escrivães e investigadores, tanto da capital quanto do interior, estarem fazendo o trabalho que seria dos delegados. O objetivo de acionar a promotoria, de acordo com o Sindeipol, é salvaguardar os direitos e garantias de escrivães e investigadores e evitar futuros problemas no que diz respeito à competência de cada cargo. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Olha só, vamos aos indicadores econômicos de hoje. Sexta-feira, o dólar fechou em queda de 1,63%, cotado a R$ 5,07. O euro fechou negativo em 2,16%, cotado a R$ 5,20. O Bitcoin também fechou negativo, com menos 1,28% aos R$123.256. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 2,78% aos 112.764 pontos. E a cesta básica no Amazonas teve aumento no primeiro semestre do ano. A alta foi de 6,51%. O reajuste dos preços dos itens essenciais foi constatado na pesquisa realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas. E no acumulado do primeiro semestre, não foram identificadas reduções nos preços de nenhum dos itens pesquisados. Por outro lado, Karime, a alta acumulada nos últimos 6 meses foi suficiente para garantir o reajuste nos preços de todos os itens que compõem a cesta básica. As maiores variações foram no preço médio da margarina, que acumulou alta de 53,96% no período. Depois vem a linguiça calabresa, com mais 31,15%, seguido da bolacha creme cracker, que aumentou 30,33%, e da cartela de ovos, que acumula uma alta aí de 14,30%. Pois é, não tá fácil não, Carlão. Agora, você sabia que está em vigor desde junho deste ano uma lei que obriga as concessionárias de energia elétrica e de água a aceitarem o pagamento de dívidas via cartão de crédito ou débito na hora do corte ali, naquele momento? Karime, a lei obriga as empresas que tenham máquinas à disposição do consumidor na hora do corte. A lei foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa, como explica a repórter Nathalie Moraes. Concessionárias de água e energia elétrica no Amazonas são obrigadas a disponibilizarem no momento do corte do serviço o pagamento via cartão de crédito ou de débito. A lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas e sancionada pelo governo do estado. Com isso, o servidor da concessionária responsável por efetuar o corte no fornecimento dos serviços deve portar uma máquina de recebimento de pagamento por cartão e oferecer ao usuário do serviço o pagamento das faturas vencidas no momento em que for efetuar o corte. A lei determina que, caso o usuário do serviço liquide os débitos existentes, o corte no fornecimento seja cancelado imediatamente. Segundo o autor da lei, o deputado estadual Dermilson Chagas, a proposta é que sejam oferecidas opções de pagamento para que evite a interrupção dos serviços nesse momento de crise financeira enfrentado em milhares de moradias. Muitas vezes acontecem alguns imprevistos ou esquecimento do consumidor em pagar uma conta. E ele é surpreendido pela empresa na porta da sua casa que vai cortar ou a água ou a energia. E ele vai ter uma oportunidade de ali passar o cartão de crédito e pagar essa fatura e evitar esse constrangimento. Então o objetivo é ajudar o consumidor no momento em que nós temos aí um avanço tecnológico muito grande, onde as informações chegam de imediato. A pessoa pagando, o banco é informado automaticamente e informa também a operadora, e ele pode entregar um comprovante ali para aquele trabalhador que está fazendo o seu trabalho, exercendo uma função que é de corte para as empresas concessionárias. A legislação determina ainda que, caso o encarregado não encontre ninguém no endereço, ele poderá efetuar o corte do serviço, deixando uma notificação com a data e a hora na qual realizou o corte do serviço. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
6 horas e 59 minutos. Vamos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A saúde do Amazonas virou notícia negativa nesta sexta-feira mais uma vez. Um grupo de mães protestou hoje em frente à Secretaria de Saúde para salvar os próprios filhos. São mães e crianças traqueostomizadas. Elas disseram que se cansaram de ficar caladas e que há meses não conseguem sondas, medicamentos e outros insumos na Central de Medicamentos do Estado. Conseguiram entrar para uma reunião na Secretaria de Saúde, onde obtiveram mais uma promessa de que o problema será resolvido. A média é que cada criança use 10 sondas por dia. Cada sonda custa para o Estado menos de R$1,50. Detalhe triste, a falta do material tão barato para um estado rico como o Amazonas coloca em grave risco a vida das crianças. 18 horas. 7 em ponto, Karime Leão, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia, até segunda. Até segunda, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas.